Gravando. Começou? Yes! Yeah! Vapo! Olá, do lado de cá! Você está no Do Mar ao Bar, episódio 3. Meu nome é Felipe Barbalho. Estou aqui com o Marcelo, meu nome é Marcelo Lemos. Estamos muito felizes, disciplinados, caminhando aqui no episódio 3, bombando uma pauta excelente que vocês vão curtir demais. Que é isso, quem entrou aqui talvez já saiba já qual é a pauta, já viu no nosso cartãozinho, né? Feito pelo Jay-Z da produção. O Jay-Z da produção fazendo nossos cartazes, thumbnail com H, tá? Thumbnail com thumbnail. Nossa professora aqui, né, e tal. Então, vamos lá, que hoje temos que agradecer, né, Marcelo? A nossa audiência que vem crescendo, a participação, né? Exatamente, a gente está aí crescendo a audiência aos poucos, né? É o que a gente falou lá no primeiro episódio. Aqui é um bate-papo onde os amigos são obrigados a assistir, são obrigados a curtir, porque nós somos autoritários nesse sentido. Mas queremos agradecer aí, recebemos vários comentários, né, Felipe? Várias dicas aí, nosso querido Sérgio, do Bauer, do Belli, do Luiz Fernando, do Fernando, ou seja, e a galera, uns mais fofos, outros mais, né, polidos, mas sempre muito sinceros, e é isso que a gente precisa. Então, falando das coisas boas, falando do que precisa melhorar, e a gente vem tentando aprimorar aqui diante dessas dicas e dos comentários que vem sendo feitos. Somos movidos pela sinceridade dos nossos verdadeiros amigos, porque o pior é ignorar a gente, né? Mas, exatamente, se não ignorar e falar a verdade, tá ótimo pra gente. E vou fazer mais uma vez aqui no outro episódio, quem fez só um lembrete sobre o que é o Do Mar ao Bar foi o Marcelo. Hoje eu vou falar, resumidamente, nós aqui estamos para falar sobre as relações entre o mundo corporativo e o esportivo. Mas não do mundo dos negócios do esporte, exatamente, mas sobre comportamento, né? Condução de carreira, isso que é a especialidade do Marcelo, e é ligado ao esporte porque eu sou jornalista e esportivo na maior parte da minha carreira, e nós temos isso em comum também, né? O esporte. Olha aí, vamos cortar, vamos limpar esses nés aí, né? Já falei os 5, já contei aqui na minha cabeça. Esse foi um dos feedbacks. Foi um dos feedbacks também. Ó, outro feedback que tivemos, ó, cenários. Olha aí, Sérgio, cenário até com uma mensagem. Do what you love every day. Quem tá vendo a gente pode ler isso. E quem não souber inglês, olha aí. Professora Letícia. Teacher. Nossa teacher. Teacher Letícia, aulas particulares, só chamar no direct. Mas vamos lá então, agora logo direto pro tema da semana, que é, quem não sabe, quem só está escutando aqui um corte ou caiu de paraquedas, o nosso tema da semana é... É o quê? Gerenciamento de carreira, condução de carreira, como é que as pessoas lidam com a carreira no esporte. E o que você traz pra gente nisso aí, Felipe? Então, de quem? Porque também tivemos o feedback. Estão falando muito de Flamengo, muito Flamengo. Vai ter sempre Flamengo aqui, gente, não tem jeito. Mas a gente, como prometido, vamos navegar por outros mares. Isso, uma vez Flamengo, sempre Flamengo até morrer, é isso. Mas temos gerenciamento de carreira, ou para caber no nosso thumbnail, gestão de carreira, é o nome mais curto que a gente consegue colocar no nosso thumbnail, até para chamar, fica mais, né, sucinto. Mas vamos lá, nossa gestão de carreira, dá uma colada na pauta, para ver se eu não vou esquecer nada. Nós tivemos um certo spoiler no nosso corte, vamos cada vez mais colocar cortes do episódio inteiro no YouTube também, para você ir entrando aos poucos nos nossos assuntos, no nosso estilo de falar sobre eles. 5 minutos, porque os nossos episódios vão 1 hora, ali perto de 1 hora, nossa meta é chegar até menos, mas temos os cortes também para você entrar no nosso mundo aqui. Então nós já tivemos um pouco desse spoiler, que é a gestão de carreira. Tem assuntos que nós vamos falar, claro, em todos os
episódios, vamos tocar, pincelar um pouquinho e aprofundar no próximo. Hoje estamos aprofundando nesse de gestão de carreira. E o grande assunto do momento, que é um personagem super pop, mas não é o da Luciana Gimenez, nem vamos ter nenhum personagem bizarro aqui, como tinha lá no... Para. Aí já é outro, aí já é João Kleber. João Kleber. É uma mistura, João Kleber e Luciana Gimenez. Olha que bom. Olha a Rede TV aí, ó. Se quiser comprar nosso programa, estamos aí. Estamos à venda também, podemos ir. Uma madrugada, né? Passar na madrugada, aquele horário lá, tranquilo. Mas nós estamos aqui com um grande personagem que é o Neymar. Menino Ney, adulto Ney, velho Ney, agora como vamos chamar ele? Ele é um personagem de gestão de carreira porque agora ele está para voltar ao Santos, né? Ele já acertou tudo com o Santos. De repente, quando você ouvir esse episódio, já até se aposentou no Santos, não sei, né? Daqui a alguns anos. Mas ele está para voltar para o Santos, já acertou tudo e está para sair da Arábia Saudita. E ele é um personagem que, enfim, a gestão de carreira dele é muito discutida. As decisões que ele tomou ao longo da carreira, a expectativa que se tinha dele ser o melhor do mundo, seguir a trilha lá, que ele vinha logo no vácuo, né, de Messi e Cristiano Ronaldo, de ser o melhor do mundo. Ele falava que não era muito o objetivo dele, mas hoje em dia é um ponto muito importante na carreira de jogador. Teve um brasileiro que acabou, o melhor do mundo, né? Vinícius Júnior, que já conseguiu ultrapassar ele nesse quesito com menos idade e com 2 Champions já. Ele é melhor, ele é pior, enfim, isso é uma discussão muito de gosto, futebolística, mas o Neymar é o nosso personagem e eu vou levantar essa bola para o Marcelo perguntando algo que eu vi num vídeo do meu grande amigo Vitor Canedo, faz muito sucesso aí nas redes. Boa. Ele falou uma vez, a pior decisão da carreira do Neymar foi ter ido para o PSG. A segunda pior foi ter ficado no PSG. E aí eu acrescento aqui para o Marcelo. Qual foi a pior decisão de gestão de carreira do Neymar? Ir para o PSG, ficar no PSG, ir para a Arábia Saudita, saindo do PSG, que ele ficou livre do PSG e podia ir para algum outro lugar, escolher mais grana na Arábia Saudita, ou estar voltando agora para o Santos. Claro que por 6 meses a princípio, mas nós sabemos que talvez isso daí fique, né, permanentemente. Qual foi analisando, claro, também esportivamente e o lado de condução de carreira? Legal. O adulto Ney, primeiramente, é polêmico, né, cara? Então, assim, é um cara que sempre dá assunto, é um craque, indiscutível. Bom, primeira coisa né, você pode gostar ou não gostar do Neymar, mas ele é um craque, ponto. Né, fenômeno, talento, enfim. Mas, menino Ney, à época, eu acho que tomou algumas decisões bem erradas, né? E acho que a primeira foi a ida para o PSG, né? E aí, voltando, né, a nossa discussão aqui sobre mundo corporativo, à época, na minha percepção, o Neymar pensava nele. O Neymar queria ser o quê? O melhor do mundo. E ele estava no Barcelona, algumas estrelas, né? Fez aquele trio maravilhoso, Neymar, Messi, Suárez, né? Fez história, tinha muita coisa ainda para conquistar no Barcelona, e ele optou ir para o PSG para ser o melhor do mundo. Ponto. Lá ele ia ser o quê? Ele ia ser estrela, ele ia ser o cara que ia mandar. E o PSG, né, formou um time também um pouco mais forte, mas com o francês, né, Mbappé lá, que naturalmente já seria a estrela por ser um francês, e aí começam as confusões, as crises, né? E na minha opinião, Felipe, o Neymar tomou aí uma decisão, para mim, muito errada de carreira. Isso sempre, mais uma vez, gente, na minha percepção aqui, você pode ter qualquer outra opinião, e ele é o dono da carreira dele, né? E ele tem os motivos dele, mas eu, como espectador, para mim foi uma decisão errada, porque ele focou somente nele, não focou no grupo, na equipe. Olha o aviãozinho aí, avião. A gente vai passar, vamos passar então, alguns. Avião. Pensando só nele.
E lá ele quis realmente ser estrela, só olhar para ele. E o Neymar muito preocupado sempre com o externo, né? Sempre com o fora do futebol. Então, um cara que gosta de viver a vida fora do futebol, também com algumas contusões, algumas lesões que sempre atrapalharam ele, mas mais uma vez, na minha opinião, uma conjunção de coisas. Não acho que ele é um cara tão dedicado ao físico, à preparação física, tá bem, então acaba estando mais suscetível a ter uma lesão, né? E aí insistiu ficar lá. Também insistiu ficar lá durante um tempo, né? E podia, ele tinha mercado para ir para outros lugares e decide ir para a Arábia, cara. Então, assim, nesse momento foi uma decisão financeira, né? Porque os sheiks lá estão querendo, né, levar a Arábia pro top do futebol, né, com a ida de Cristiano Ronaldo e tal, e aí faço essa comparação. Cristiano Ronaldo, carreira, não tem nem o que falar, ganhou tudo, todas as bolas de ouro possíveis, carreira consolidada, foi para a Arábia. Boa, legal. Neymar não ganhou bola de ouro, não foi o melhor do mundo, ganhou nada, né? Foi assim, uma passagem, você olhar, ele é um craque, mas você vai falar de títulos, né? Não tem nem um terço da expressão do Cristiano Ronaldo, e foi para a Arábia. Para mim, quem vai para a Arábia tá ali meio que fim de carreira. Então, para mim, ele decidiu, eu quero ganhar mais dinheiro e tô indo para fim de carreira, vou jogar menos, vou treinar menos, ou seja, a vidinha que ele queria. E aí, cara, para a gente conquistar as coisas na nossa carreira, a gente precisa se dedicar muito, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa, né? Só o talento sozinho não ganha nada, não conquista nada, cara. Você precisa trabalhar em time, você precisa treinar todos os dias, se aprimorar todos os dias. E para mim, Cristiano Ronaldo é o exemplo top disso, né? Porque é o cara que ganhou tudo, é um fenômeno e treina pra caramba. E ele não tem o talento. E na mesma época do Messi, né? O cara tem um valor que. O cara que é um ET, ele conseguiu com um talento nato, e o Cristiano Ronaldo, mesmo assim, conseguiu, né? Ter um sucesso ali pau a pau com o Messi, né? E o que ele mesmo diz, né? Ele só conquistou isso tudo porque ele sempre treinou muito, ou seja, sempre trabalhou muito, porque ele não tem o talento que o Messi tem e talvez nem que o Neymar tenha, né? Discutível também. Agora, vou discordar de você em um ponto. Boa. É porque me provocaram essa semana, que a gente estava discordando pouco. Concordando demais. Concordando demais. A questão do Neymar, por exemplo, em relação a se dedicar ao físico, ele é um cara que tem todo um staff, que acompanha ele, e quando ele tem a lesão, ele fica trabalhando, né, na recuperação, enfim, ele tem essa preocupação, acho, e algumas pessoas que já trabalharam com ele, seja no aspecto de direção ou jogador, fala que ele é um cara dedicado. Você não vê ele exatamente como vamos dizer, um Romário, que não treinar para quê? Ele é um cara dedicado, e quanto tempo, né, que ele passou da carreira dele aí, desde novinho, né, no centro das atenções. Acho que ele não chegaria onde chegou como estrelato, né, e como um talento nato desenvolvido, se ele não tivesse esse afinco nos treinos. O que talvez passe essa impressão para muita gente, seja a questão dele fora de campo, né? Que ele é muito mais percebido, e cada vez mais no último ano, né? 2 anos, 2 temporadas aí, quase não jogou. Até o Henrique, que é nosso espectador também assíduo, futuro talento do futebol, aliás, já um real talento, mas vocês vão ver ele aí em time profissional daqui a pouco, me fez essa piada aí no último fim de semana. O Neymar estava naquela escala 365 por 1, 5 por 1, 5 por 2, 4 por 1, enfim, essa matemática toda aí, fez 365 por 1, ele jogou pouquíssimo, o rendimento dele chegou lá embaixo, e ele é um cara que, como
Você imagina um profissional desse na sua empresa, o Marcelo, que é super talentoso, toma uma decisão de, não, quero mudar de setor, porque eu sou muito bom aqui, eu quero ser reconhecido, por exemplo, na Globo, o cara que é por trás das câmeras, o cara talento, escrevendo, e aí vai para frente das câmeras, tem a dicção ruim, então vai para um lugar como o Neymar foi pro PSG, longe de falar que ele não é um cara bem sucedido, gente. Claro. Um grande parênteses aqui. Ele é um cara que na carreira dele, por quantos milhões, financeiramente, super bem sucedido, uma personalidade, né, super famosa, mas esportivamente o que se esperava dele, o potencial que ele tem, ainda, por isso que todos esses pontos aí que eu fiz a pergunta e você não respondeu. Qual foi a pior decisão? PSG, PSG 2, Arábia Saudita ou voltar para o Santos? Escolhe uma, sai do muro. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Para mim foi a Arábia Saudita. E talvez, não concordando contigo, mas olhando o seu ponto de vista, talvez a minha análise esteja muito dos últimos anos do Neymar, né? Acho que o Neymar não entrega há muito tempo, cara. Há muito tempo. Na seleção, nos clubes. E peguei o último comentário do nosso querido Jorge Jesus, nosso velhote maravilhoso. Saudade! Que falou assim, eu peguei esse trecho, por isso que eu estou falando que assim, talvez hoje, mais ainda, o Neymar não está conseguindo nos acompanhar. Ele não acompanha mais a gente nos treinos. A minha leitura disso os caras estão correndo a 30 km por hora, ele está a 5. Os caras estão dando 10 voltas no campo, ele está dando 2. Então, e aí é o coach dele falando, né? O cara não dá. Assim, o ritmo que eu quero impor aqui, ele não vai mais. Então, infelizmente para mim, o Neymar está em fim de carreira. Muito precoce. E, como você falou, as expectativas sobre ele eram muito grandes. Então, para mim, a pior decisão aí para a Arábia, porque sela, carimba, que fim de carreira. Tô querendo molezinha e ganhar muito. E a volta pro Brasil, cara, é uma oportunidade dele tentar, como o cara tá num nível muito acima, cara, esses caras geralmente quando voltam aqui pro Brasil, comem a bola, né? Então ele volta nessa discussão aí para ser talvez o dono do Santos, né? Acho que vai ser aí a SAF do Santos, né? Que é o clube que ele tem muita identificação, né? O clube que formou ele. E no futebol no campo, né, cara? Ele pode aí brilhar. Então, essa decisão para mim, acho que é uma decisão que, juntando, né? Já uma outra parte de carreira, né? Tô pensando em finalizar aqui. Que negócio que eu posso ter? Vou ser dono aqui de um clube, né? Algo que tá ligado ao esporte, algo que eu sei. Então, para mim é uma decisão acertada, cara. Dele voltar é uma decisão. É uma aposta de que ele pode. É uma aposta. Agora, muita gente traçando um paralelo, quem gosta muito do Neymar, traçando um paralelo, e até agora, por conta da entrevista que ele deu, o lançamento da Romário TV, com a volta do Romário. Mas eu vejo como uma grande diferença em relação a isso. O Romário voltou, era o melhor do mundo, tinha acabado de ganhar a Copa, tinha 28 ou 29 anos, era outro futebol, né? Sim. Outro futebol. 94, gente. Sem comparações de época. Mas Neymar agora tem 32 para 33 anos, se eu não me engano, se é 32 ou 33, por aí. Já tá não tá no seu melhor momento. O Romário estava no melhor momento dele. E essa escolha de voltar. O Romário muito mais por uma coisa, né, de sentimento. Pessoal. O Neymar, pessoal, né, querer viver, ser feliz, né, fazer o que ele gostava, viajandão. Mulheres. Vôlei, isso. Neymar é outra questão. Mas, enfim, esse paralelo aí, eu também até gosto também de lançar sempre essa teoria. Eu acho que o Romário, ele foi um cara que fez fenômeno, total, não é o fenômeno Ronaldo, mas total. Só que eu acho que ele fez um mal para os jogadores que vieram depois dele. Eu acho que eu já até falei para você essa minha teoria.
que ele é um cara do treinar para quê? Só que ele era o cara que jogava o estilo dele, o talento dele, ele conseguia fazer isso, chegar no campo e resolver. Pela personalidade dele, pelo talento, tudo isso, pela posição, né? Já os outros que vieram depois chegaram a um estágio de carreira que acharam que não precisavam mais, já tinham conquistado. Ronaldinho Gaúcho, podemos pegar vários exemplos aí de jogadores que foram nesse vácuo aí, agora eu quero curtir. Pô, o Ronaldinho Gaúcho, pô, melhor do mundo e tal, mas podia entregar mais. E aí a gente olha pro Messi, pro Cristiano Ronaldo, que foram até o talo e estão indo até agora. O Messi ganhando Copa do Mundo já quase, né? Sim. Então, são caras que talvez pegaram um exemplo, e aí do nosso ídolo Zico, que até o final profissional, o Kaká, por problemas físicos, não conseguiu seguir nessa trilha, mas tinha esse perfil, então... Zé Roberto. Profissionais, Zé Roberto, profissionais com perfis diferentes, outro futebol, outra realidade, mas com essa determinação que falta, eu acho, que para uma geração que veio depois do Romário, muitos grandes ídolos que acho que abandonaram a carreira, abandonaram o afinco com a carreira um pouco antes. Eu acho que não tem que comparar época, mas a profissão é a mesma e os estímulos e motivações são as mesmas, né? Eu acho que o Romário, assim, Felipe Romário, ele quis voltar para o Rio, ponto. Né? Se você ver, ele já falou sobre isso várias vezes, né? Cansou de lá da Europa, queria praia, queria viajandão, mulheres, e enfim. Decisão, aí é muito pessoal, aí é aquela coisa, assim, você está numa empresa e aí você mora em Lisboa, né? Você mora em Lisboa, você trabalha numa empresa em Lisboa, está com a tua vida toda aí, e aí você recebe uma proposta para ir para Cazaquistão, ganhar o triplo. Cara, aí é uma decisão de carreira e assim, puta, minha família vai se adaptar ao Cazaquistão. Como é que é o clima? Eu tenho amigos lá, não tenho? Aí você vai falar, pô, é melhor continuar aqui em Lisboa, ganhando o que eu estou ganhando, bem, mas com a minha família feliz, estabelecida, meus amigos. Isso influencia demais. Eu acho que o Romário, nesse momento, foi isso, porque, cara, se o Romário ficar na Europa, ele ia ser bola de ouro novamente. Com certeza, ia ganhar umas 2 ou 3 mais. Ia estar despontando seleção brasileira, enfim, mas foi uma opção dele. E tem um cara que eu acho que tem uma comparação aí também brilhante, que é o Adriano, né? Que o Adriano também é um cara que, muito jovem, despontou, absurdo talento também, forte demais, centroavante. É que o Ronaldo, para mim, está numa prateleira que é incomparável, fenômeno. Mas o Adriano acho que vem logo assim depois, né? Porque é um cara também, um animal. E foi para a Itália, ganhou o título de imperador, vai lá até hoje, é referenciado, né, homenageado, e volta para o Brasil. E aí também aí é o outro lado, né? Uma questão muito particular, muito pessoal, a questão do pai dele. Então veio a questão psicológica que abalou ele completamente, né? Mas, falando de gestão de carreira, é um cara que, para mim, não teve apoio. Não teve ninguém ali para ajudar ele, gerenciar e falar, porque todo mundo fala, tentaram, várias pessoas tentaram. Pô, cara, mas faltou, acho que alguém ali realmente para, cara, vamos ali, vamos pegar o rumo de novo, vamos para ali. E aí ele degringolou total. E para mim é a maior tristeza do futebol esse cara, porque se ele tivesse jogando até hoje, talvez ele ainda estaria aí fazendo um monte de gol inesquecível naquele jogo Brasil-Argentina, enfim. São os paralelos que são complexos, e aí você vê esses outros que você citou, alguns, como o Zico, eu acho, por ele mesmo, né, já a disciplina, saber o que quer e tal, e outros que tiveram um staff que, não, cara, vamos por aqui, vamos por ali, saber a hora de parar e ganhar dinheiro e voltar para o Brasil, ir lá para fora, enfim. Acho que nessa hora tem alguém
alguns precisam muito de direcionamento, sabe? Seja de um psicólogo, seja de um coach, seja de um mentor, seja de um amigo, né? Que os amigos desses caras geralmente é só sanguessuga, né? Só querem tirar, enfim. Para mim aí é o Neymar, e concordo contigo que o Romário foi um péssimo exemplo nesse sentido. Para ele tudo funcionou, né? Porque era o cara que matava no peito e vambora, né? Mas posso estar muito enganado, Felipe, mas acho que acabou virando meio que uma característica do jogador brasileiro. Se você olhar dali para frente, muitos tomaram essa decisão meio, sabe, de largar e vambora. Isso dos grandes talentos, né, que a gente está falando, né? Não tem muito jogador brasileiro se dando bem cada vez mais aqui fora, né? Até de outras posições, né? Se a gente for ver zagueiros, volantes, laterais, e que ficam, se naturalizam, que vem muito cedo para cá, para a Europa, mas a questão dos grandes talentos a gente perdeu alguns, né? Ou não conseguiu tirar o máximo de alguns. Vamos ver aí, Robinho, que aí também outros problemas, né? Ixi, de extracampo, e que também era um grande talento, mas que não aconteceu como se esperava. E a questão que você falou do Adriano até, aí, informação, o Adriano, ele voltou, ele, né, teve aquele empréstimo para o São Paulo, isso com 27 anos, bem mais novo. E aí a gente está falando, ele foi para o Flamengo depois em 2009, teve aquela conquista que depois, na reta final, né, já caiu um pouco, já também se degringolou ali um pouquinho, né, a cabeça dele de novo, e não conseguiu ter tudo que a gente achava que ia ter. Mas a gente falou bastante como futebol, e aí vou só provocar um pouco para trazer isso só para o mundo corporativo. Você, se tivesse um Neymar na sua equipe, como você lidaria com ele? Você falou aí tanto de coach, né? De poder ter alguém direcionando. Qual seria o maior conselho que você daria para ele? Pode escolher algum ponto da carreira dele aí que a gente falou. Eu até tenho um bem paralelo que acontece muito comigo aqui, por conta das mentorias que eu faço, que é o momento de mudança, né? Então, esse é um ponto aí crucial e as pessoas tomam decisões muito infelizes. E um talento como ele, né? E aí numa empresa, um talento como o Neymar, todo mundo quer ter, né? E aí você, como gestor, tem que saber administrar esse talento, porque sim, ele vai ter algumas coisas diferentes, ele vai ter alguns benefícios ou tratamento diferente. Como um craque no futebol, muitas vezes o treinamento é diferente, não faz aquilo que os outros fazem e tal, mas ele precisa seguir todas as regras que a corporação tem, seja no futebol, seja na empresa. E esses talentos, que isso acontece muito com essa geração agora, a Gen Z, né, que é a falta de paciência. Você não tem paciência para ficar ali muito tempo numa atividade ou esperar amadurecer, como a gente dizia lá atrás, comer o feijão com arroz primeiro, né, para depois pegar aquele bife maravilhoso e tal. As pessoas já querem, cheguei aqui, fiz 6 meses, e aí, cadê minha promoção? E aí? Já quero ir, quero ser, não tem, vou embora. Então o que eu falo para as pessoas é assim, você tem todo o direito de querer isso. Mais uma vez, quem gera a sua carreira é você e mais ninguém. Porém, você precisa olhar. Surgiu ali uma vaga para eu ser promovido numa outra área. Você olhou como é que é essa área? O que ela faz? Quem é o chefe lá? O chefe é legal? Não é? Ele dá autonomia? Ele é autoritário? Como é que é o clima? Né? Você sabe exatamente o que você vai fazer? Porque aqui você está fazendo, está brilhando teus olhos, você está bem, está feliz, tá? Então, Felipe, assim, uma troca, ela tem N fatores para você avaliar, e ela é uma armadilha em vários momentos. Porque aí você vai só para ser promovido, e aí chega lá, você trabalha 15 horas por dia, o chefe é um cara autoritário,
o clima do time é horrível, e você começa a ficar infeliz. E aí vem o burnout, vem a insatisfação, e daqui a pouco você muda de novo. Aí você muda de novo. E você nunca olha para você, que é o que eu falei um pouco no outro episódio. Porque você está achando que o ambiente está todo errado. Não, cara, você não está olhando para você. O que você precisa melhorar? E para onde você quer ir? Você está perdido, você está dando tiro para todos os lados. Que é a mesma coisa quando surge uma vaga. Quando a pessoa quer mudar, quer mudar de área ou quer ser promovida. Ela se inscreve em 10 vagas. Na mesma empresa. E muitas vezes é o mesmo consultor do RH que vai olhar lá e falar: porra, mas o Felipe se inscreveu em 10 vagas. Uma é para ser desenvolvedora, a outra é para ser da contabilidade, a outra é para ser da área de jurídica. O que essa pessoa quer? Não, ele só está focando na promoção. Que para mim volta lá o que a gente falou do Neymar. Neymar mudou para o PSG só para ser melhor do mundo. E ele esqueceu todo o restante, então não dá, cara. Então você tem que ter tranquilidade, respirar e ouvir as pessoas e entender tudo que está em volta de uma mudança, né? E aí a questão... Aí eu entro, sempre quando você vai para esse lado corporativo, eu lembro de passagem da minha carreira, de como foi minha trajetória. Tenho já 25 anos de carreira aí, e lembro assim, de algumas ocasiões, e aí lembrar de quando eu saí e quando eu fui saído de empresas. Sim. E aí eu pergunto aí ao nosso público: faz essa trajetória para trás, se você já tem uma carreira um pouco mais extensa, ou você que está começando e já trocou 1, 2 vezes. Eu já troquei para melhor, e já troquei para melhor financeiramente uma vez. E aí cheguei no ambiente e com 2 meses eu identifiquei: pô, isso aqui não vai ser no ritmo que eu estou esperando que seja, que eu estava acostumado. Mas, espera aí, deixa eu... Aí veio na cabeça o melhor conselho da minha cunhada, que já passou por grandes corporações, na época ainda trabalhava numa grande empresa, e falou: Felipe, dá aqueles 2 anos, 2 anos e meio, para você ver, entender os processos, tudo. E aí eu fui, e aí uma ansiedade que eu tive no começo se transformou em algo que eu fui: agora eu vou pegar o jeito daqui. E também foi me desativando certas cobranças, exigências internas, né? Autocobranças profissionais, foi me dando mais leveza para eu aproveitar um pouco mais a vida pessoal, que no trabalho anterior estava um pouco mais sacrificado. Então, é você também pesar isso. Equilíbrio, né? Como você falou no primeiro episódio piloto. Vida pessoal, vida profissional, tá tudo misturado. Não é uma coisa, é uma coisa só, né? Não é uma coisa e outra. Isso faz muita diferença, e jogador normalmente não é muito bem assessorado nisso. E aí o cara sai do Flamengo para ir pro CSKA. Nosso talento Lohan tá para fazer isso. Será que ele sabe como é Moscou? Como são os torcedores russos? Será que ele vai se sentir confortável lá? Realmente? O clima. Será que é melhor ele esperar, botar a sandalia da humildade e esperar um pouco mais uma oportunidade melhor, ter mais afinco de conseguir o espaço dele? Esse aí nem estava na nossa pauta, né? Mas é um outro que, assim, cara, tô olhando e do jeito que ele já é hoje, já não é legal. É a marra em pessoa, né? É o perna, né, cara? Como se diz no futebol. Ontem mesmo, acho que teve o jogo do Flamengo, eu nem assisti, mas eu vi os comentários. Depois que o Lohan saiu, o time deslanchou. Meu pai falou comigo: ó, o Lohan tá em campo de novo, ó, aquela marra braba dele lá. E aí é isso. É o cara que já tá se achando pra caramba. Quem tá em volta dele também se coloca ele lá num patamar absurdo. E talvez tome uma decisão errada aí já no seu início de carreira, podendo esperar mais um pouquinho, cara, para ir para um time melhor, para uma liga melhor, para um lugar melhor, enfim. Aí é uma nota mental aqui. A gente falou do Neymar um pouco em relação a isso. Aí também pode ser até que o Lohan não seja essa perna toda que a gente está falando aqui, mas a impressão que passa, a imagem dele, né? E o Neymar também, como
eu até discordei de você, não, ele é um cara que tem uma preocupação com o físico, sim, quando ele está se recuperando, trabalha pra caramba, já teve reportagem até sobre isso, pegando ele lá na recuperação, e aí é o problema, a nota mental pauta para próximos episódios, a imagem que o profissional passa, tem que se preocupar também, enfim. Vamos ver se a gente vai deixar isso na edição. Não dá spoiler. Mas aí vamos deixar o Neymar de lado, vamos tocar em outros personagens, vamos mais rapidamente, mais superficialmente, não vamos analisar tanto. Outros personagens aqui que também tem pontos aí que, em comum com o que a gente analisou do Neymar, e que a gente estava falando de mudanças. A gente pegou um exemplo aqui do homem de um clube só, que é o nosso grande Totti. Jogou na Roma durante mais de 20 anos, desde da base aí, enfim, a carreira dele todinha na Roma. Chegou a ter proposta para sair para Real Madrid, era o camisa 10, seleção italiana, grande craque, um talento diferente na Itália, enfim, um jogador diferente para um futebol italiano, e resolveu ficar na Roma. Ele ficou a carreira inteira. A Roma não é a Juventus, não é o Milan, não é a Inter, é um clube que tinha ganhado 2 títulos italianos antes, com o Falcão, rei de Roma, ou um título italiano só o do Falcão aí, agora eu não me recordo exatamente se teve um antes do Falcão, mas eu acho que não. O primeiro foi com o Falcão. E ganhou com ele uma vez, temporada 2000-2001, e simplesmente ficou na Roma e só ganhou mais 2 Copa Itália, 2 Supercopas. Um cara que, esportivamente falando, claro, foi campeão da Copa do Mundo pela seleção italiana, mas esportivamente falando não teve grandes conquistas. Mas você vai questionar a carreira de um cara desse? Um cara que tem uma imagem de ser associado a uma grande instituição, a Roma. E o que você acha disso? De alguém que fica esse tempo todo, enfim, a carreira toda dele, né? Mas isso era mais comum antigamente nas empresas, a pessoa ficar um tempo longo numa empresa só. Eu vou também aqui discordar um pouco de você, colocando um outro ponto. Acho que assim, ele ficou a carreira toda lá, ganhou pouco em termos de títulos. E o jogador de futebol, ele vive de título, ele vive de campeonato, né? Então, eu penso que ele poderia ter dado uma movimentada. Talvez ele seja visto por alguns aquele trabalhador acomodado, que não quer sair da sua zona de conforto, que não quer ter novos desafios, porque tudo, Felipe, é desafio, né? Porque não é só você ir para outro clube, são novos colegas, é novo ambiente, a nova rota que você faz para sair de casa, mesmo que ele ficasse na Itália, né? Novos dirigentes, novos chefes, enfim. E será que o Totti estava afim disso? Ou ele estava afim de, aqui eu sou o cara, eu sou reconhecido, eu conquistei o que eu quero e tá tudo bem. Então, ele pode ser visto como aquele caso de um pouquinho de falta de ambição, sabe? O cara que não tá afim, tá bom ali, vou continuar. E que, na minha visão, é diferente do que alguns colegas meus aqui. Mais uma polêmica. Alguns colegas meus aqui acham que uma pessoa não pode ficar muito tempo numa empresa ou numa área, que tem que estar mudando o tempo todo. Eu discordo disso assim, veementemente. Eu acho que a pessoa pode ficar muito tempo, o tempo que ela quiser, numa área, por exemplo. Nem vou falar de empresa, numa área. Desde que ela esteja se reinventando todos os dias, desde que ela esteja ganhando prêmios o tempo todo. Vamos aí tentar fazer um paralelo com o futebol, ganhando campeonatos, trazendo novas ideias, soluções, que esteja com brilho no olhar todos os dias, fazendo cada dia como se fosse o primeiro, e ali integrado com... Cara, maravilha isso! Qual o gestor que não quer?
Sendo desafiado, né? Sendo como que a gente diz, indignado, com aquela indignação do dia a dia, de não aceito que isso está errado, que isso não está bom. Cara, como gestor, eu adoro ter uma pessoa dessa no meu time. Ó, recado, hein, pessoal? Recado. Eu adoro ter uma pessoa no meu time que tá ali, pode estar um maior tempão na mesma atividade, mas sempre, sabe, sendo o polêmico bom, né? De trazer soluções, de discutir, de não aceitar. Então, para mim, não é isso. Para mim, não é isso. Não é o ponto. Esse é o ponto, para mim, positivo do Totti, de ter uma carreira numa empresa durante muito tempo. Mas eu acho que faltou nele assim a gana, aquela vontade de ganhar título, de querer mais, de, sabe, pô, vou mudar e vou buscar uma bola de ouro, enfim. Eu acho que tem esses dois pontos. Aí uma informação sobre a personalidade do Totti, não sei se você sabe. Não, ele é você é um especialista, muito... você é o italiano. Ele é visto muito como, virou folclore lá, ele é visto como um cara meio limitado, vou dizer, né, na inteligência, assim, percepções. Ele tem piadas, enfim, tem até coisas que ele falou mesmo. Uhum. Então, talvez isso seja um traço da personalidade dele, que ele não tenha uma visão de mundo também, né, mais ampla, não seja um cara que se desafia na coisa do raciocínio, de inteligência, de querer melhorar, e aí talvez isso tenha feito ele se acomodar, e aí também traça um perfil do profissional. Também temos que identificar os perfis diferentes, o cara mais agitado, enfim, e aí entramos já de bate-pronto, já em outros personagens que nós temos, que nós já estamos com mais de 40 minutos já de gravação. Papo flui aqui, quando a gente vê, nem sente. Lá. Quando é bom, a gente nem sente. É isso, vai na onda, passa a arrebentação e fica só lá. Vai no flow. Pega a onda, volta. Aí pegamos também exemplos de alguns personagens que mudaram bastante de times, foram bem sucedidos como, né, financeiramente, esportivamente, talvez nem tanto, mas foram campeões em todos os times praticamente que passaram. São dois caras do mercado internacional, Ibrahimovic e nosso Beckham, pegamos como exemplo. Milan, os dois passaram por Milan e Los Angeles Galaxy, em momentos diferentes da carreira. Beckham passou no Real Madrid, começou no Manchester United, enfim, teve uma carreira muito agitada. Tava nos Galácticos, né, cara, do Real Madrid. Os Galácticos. O Ibrahimovic passando por Ajax, Internacional, depois o Milan, agora no fim da carreira. Caras que Barcelona, na Espanha, passaram por vários países, talvez não tenham ido só na Alemanha, jogar na Alemanha, não jogaram na Alemanha, mas são caras que fizeram muito sucesso, são personalidades reconhecidas e tiveram esse movimento de carreira, viram oportunidades. O Ibrahimovic, até bem pouco tempo, eu não sei se continua, o empresário dele, o Mino Raiola, que é o empresário dele, foi um dos que ganhou mais com movimentação de jogador, tem esse estudo, e o Ibrahimovic foi um dos que mais gerou dinheiro se movimentando dos times. Aí também, claro, tem a parte do empresário. E temos também exemplo brasileiro, Zinho. E ganharam títulos, né? Ganharam vários títulos, foram campeões nacionais. É a diferença do Totti. Sim, foram campeões nacionais por praticamente todos esses times, se eu não me engano, que passaram. Campeão italiano pelo Milan, campeão francês pelo PSG, os dois passaram pelo PSG também. Los Angeles Galaxy fizeram bastante sucesso no mercado da MLS. Então são caras que mudaram, se desafiaram como o Totti não fez e tiveram uma carreira mais brilhante, mas talvez não identificada com uma instituição. O Sim. Totti virou um símbolo da Roma e isso também tem um valor, claro. Também, como o seu Léo Batista, que faleceu essa semana, que passou, mas muito identificado com a Globo, que passou Sim. anos lá, até muito velho, né, trabalhando. Sim. Mas temos outros também, ó, aí o Nacionalzinho mudou, saiu do Flamengo, foi muito campeão, Palmeiras, Grêmio, Absurdo. Cruzeiro,
muito campeão também. E aí são exemplos de caras que mudaram e continuaram com sucesso, né? E Felipe, curioso, 3 nomes que você falou questionados também, né? Sim. Beckham é bonito ou é talentoso, é jogador, né? Ibrahimovic é yeah, né? O cara metia porrada em todo mundo, Zinho, enceradeira e tal, questionadaços, né? 3 caras questionados, mas que não estavam nem aí e fizeram uma carreira brilhante, cara. Carreira brilhante, os 3. Brilhante. O Zinho aí não perde nada para os 2. É que foi uma carreira mais nacional do Zinho. Mas jogou no Palmeiras, time absurdo do Palmeiras, né? Enfim, então aí é o outro lado. Para mim, esses caras são os caras que tiveram uma visão. Pô, primeiro, eu não sou o cara tão talentoso para ficar tanto tempo num clube. Segundo, eu não tenho esse apreço por clube nenhum, porque para mim, Felipe, também é uma relação comercial, cara. Seja no futebol, seja numa empresa que você trabalha, a empresa te paga e você trabalha. E ponto. O dia que a empresa não estiver mais satisfeita contigo, vai se livrar e acabou. E o dia que você não estiver satisfeito, você vai pedir demissão e vai embora. Então, meu conceito é sempre assim. Enquanto você está numa empresa, você tem que ser apaixonado por ela e dar o máximo, com equilíbrio sempre, né? Mas se surge uma oportunidade que é muito boa, cara, você tem que olhar para a sua carreira e ir atrás dela. E foi o que esses caras fizeram de forma brilhante e não me lembro do Zinho, mas tanto o Ibrahimovic quanto o Beckham foram longevos, né? Jogaram aí durante muito tempo e ganhando. E aí tem a outra coisa, falando até mais do Beckham, né? Construiu uma imagem incrível e ganhou muito dinheiro fora do futebol, né, cara? Então, aí é a administração perfeita. Até uma aspas, um parênteses aqui. Quem não assistiu, assista a série documental do Beckham, que é muito interessante, bem legal. A série do Beckham, que mostra um pouco dessa trajetória e todas as dificuldades que ele teve. Que a gente não vê os bastidores também, né? Acha que a vida do cara foi uma maravilha, mas ele foi o tempo todo contestado. Chegava nos clubes, os caras... E lá vem o bonitão aí, né? Então, acho que é o outro lado ali do totalmente inverso do Totti, que para mim faz muito mais sentido. Não, mais uma vez, quero deixar isso aqui muito claro, não porque você fica muito tempo numa empresa você é ruim. Para mim é a falta de ambição, falta de propósito, de o que eu quero ganhar, o que eu quero, né? E aí você até explicou um pouco dessa limitação dele, que talvez não tinha essa visão. E aí você falando do Beckham, eu ia até fazer também já essa fuga pro nosso último personagem. Babou. Mas foi na barba. Mas agora pode tudo, né? Você lembra quando o Fernando Vanucci comeu um biscoito ao vivo? Não sei se ele foi demitido ou tomou um esporro danado. Aí vamos viajar aqui. Camisa 9, Canal 9, lembra desse? Uhum. Camisa 9, Canal 9, a força do esporte. Teve uma vez que teve um personagem lá que... Eita. O catarrão desse... Virou, pô, até hoje o pessoal lá do meu prédio lá lembra, porra, brincadeira. E aí, voltando, o Beckham, então, é um personagem que faz um link com o nosso último aqui eleito para ser analisado também. Você falou desse documentário da carreira dele, ele é um cara que continua ganhando muito dinheiro com a imagem que ele formou, né? Ele é um cara bonitão. Quem? Igual a um cara bonitão, vamos trazer para o mercado nacional. Como é que o Vitor fala dele? O homem! A máquina! Nosso Diego Ribas, tinha que ter alguém do Flamengo, pô. O Zinho passou, mas... Nosso Diego Ribas. Então, nosso personagem, Diego Ribas, o homem, o mito, ele é um cara que fez a transição de carreira, acabou, transição de carreira não, né? Acabou a carreira dele de jogador de futebol, e agora... Ele faz palestras, é um
um coach, se define assim, e ele é um cara que também está trilhando um caminho legal aí, depois da carreira dele de jogador de futebol. Qual é a sua análise em relação a Diego Ribas? Primeiro, lindo, né? Lindo, cara lindo, perfeito. Mão da porra. Nosso eterno capitão. Mas, pô, carreira perfeita também, né, Felipe? É um outro cara também, ficou anos na Alemanha, né? Mas ganhou tudo que podia ganhar também. Então teve a carreira sempre ali muito, muito bem definida. Veio para o Flamengo num desafio absurdo, né? Passou momentos muito críticos, muito difíceis, que é onde o líder surge, né? E ali no Flamengo, com tudo que ele passou, surgiu o Diego Ribas líder, né? E dando a cara, era o cara que ia para as entrevistas, é o cara que ia falar com a torcida. Então, é aquilo que a gente fala, né? O cara não precisa ser nem o capitão, nem o treinador, como ele não precisa nem ser o coordenador, nem o gerente, nem o diretor, para ele ser o líder. Ele tem que ter isso dentro dele e saber que ele é uma figura que, se ele falar, vai fazer uma diferença. E o Diego Ribas aprendeu isso e realmente é um cara diferenciado. E agora, com certeza, a decisão dele de parar no futebol foi muito pensada e ele se preparou demais, né? Então, fazendo palestra, se eu não me engano, escreveu um livro, né? Acho que tem um livro também. Sim. Tem o podcast dele, né? 10 e faixa também, uma outra dica, muito bom também. Há controvérsias, tem gente que não gosta muito, mas eu gosto de vários episódios. E comentarista, né, Felipe? Também. Comentarista também na televisão. Então, o cara que, para mim, aí tem aproveitou tudo que ele tem de bom, de potencial, utilizou a favor dele e está gerenciando a carreira dele de forma perfeita, com muito sucesso aí. E sabe viver a vida também. Vamos lá, você acompanha ele nas redes sociais, joga o futebol dele, vai à praia, viaja com a família, está sempre com a família, viajando, curtindo. Porque é isso, você precisa trabalhar, mas você precisa viver, você precisa se divertir, você precisa do lazer, né? Então é um cara que também acho que soube sempre fazer isso muito bem. Ele enxergou, eu acho que você falando, eu fui pensando, ele enxergou na fase talvez final ali da carreira dele, como líder ali no Flamengo, capitão. Eu não sei exatamente se ele foi na Alemanha, se ele chegou a ser capitão do time, ele era novinho, e depois foi para Juventus, e depois Turquia, Fenerbahçe. Acho que no Fenerbahçe ele já era capitão também, mas, enfim, ele enxergou, é um cara que teve muita perspicácia de enxergar o que ele tinha de potencial, nem todos conseguem fazer isso. Foi Atlético de Madrid também, né? Atlético de Madrid também, isso. Ele foi emprestado ali, depois voltou e também fez um sucesso ali. Ele fala da passagem dele com o Simeone também, importante. Isso. E ele foi um cara que conseguiu enxergar, e aí é importante que a gente está falando aqui em relação ao mundo corporativo, para quem está nessa fase final de carreira ali, entre aspas, né, ou já está alcançando uma maturidade na carreira, que também enxergar o que você pode fazer, talvez o mercado que você atue já esteja se afunilando ali de oportunidades para você, e você começa a enxergar o que você tem de talento, que ele tinha um talento atlético. Isso foi se esvaindo, se esgotou. Sim. Agora ele tinha o talento de liderança, tinha o talento de ser um cara que se comunicava muito bem, e aí isso ele aplicou agora na outra etapa da carreira profissional dele de futebol. Acabou, mas está ainda relacionado ao futebol, mas em outras áreas. Então isso é importante também. Até, Felipe, isso também pode ser uma pauta para episódios futuros, que é o famoso skills, que está sendo falado demais nas empresas. Quais são suas competências? Que competências que você tem? Então, cada vez mais nas empresas, você sabe tecnicamente algum assunto, mas o que mais importa é: você é versátil, você é adaptável, você tem uma boa comunicação.
tem poder de negociação? Quais são as skills que definem o Felipe, que definem o Marcelo? Diante dessas skills, você pode trabalhar em várias áreas, né? Eu era de área de negócio a minha vida inteira. Alguns anos para cá, fui para o RH. E dentro da área de negócio, trabalhei com várias coisas. Trabalhei em call center, trabalhei no comercial, trabalhei como técnico, porque eu tenho várias skills que eu fui colocando e usando a meu favor ao longo da minha carreira e continuo fazendo isso. E você foi perfeito na tua análise. O Diego Ribas identificou que ele tinha várias skills para ir para outros campos. E ele percebeu que ele já não corria mais tanto, que ele já não conseguia mais. Deixa eu sair aqui ainda dando o meu melhor e eu vou usar a minha comunicação, né, minha postura, minha liderança para fazer outras coisas. Perfeito, perfeito. Você é perfeito, cara, você é perfeito. E com esse fecho, desse lindo fecho com Beckham e Diego Ribas, a gente vai agora para... Acabamos o nosso tema, esgotamos bastante, gravamos bastante. Hoje vamos ter um trabalhinho de edição aí para dar uma cortada nos problemas que tivemos. É bom que vamos ter aí um corte de erros de gravação. E também balançou a câmera, enfim. Vamos aqui agora para dicas aleatórias nossas. Bem rapidinho, diz aí a tua dica dessa semana que você tem. Cara, minha dica não é nenhum filme, nenhuma série. Na minha dica é: não deixe ninguém guiar sua vida. Você é dono da sua vida, você é dono da sua carreira. Você pode ter mentor, você pode ter coach, você pode ter amigo, pode ter chefe, que vai e você vai ouvir de todo mundo. Faça seus filtros e tome a decisão que é melhor para você. Porque no final, quem vai passar por aquilo é você e não é ninguém. Então, você precisa saber se é bom mudar de empresa, se é bom ir para outra área, se é bom ser promovido, se é bom ficar onde está, se é bom pegar um outro projeto, enfim. Cuide você da sua vida. Seja o capitão do seu navio para poder navegar em águas tranquilas e quando vierem as águas turbulentas, você ter segurança e saber para onde você está indo. Essa é a minha dica de hoje. Boa, ótima dica. Tomar o controle da sua vida se você não tem o controle. Já que a gente está falando de gestão de carreira. Isso, controle se é a sua mulher que está controlando você, meu irmão, ó, se liga. Se é o seu filho pequenininho que é o rei da casa, não deixa. É isso aí. A dica, eu tenho a dica, eu preparei a dica de como a gente vinha falando, de podcast, mas aí vindo no caminho aí do que você falou, o grande quadro aqui que eu citei no começo, faça o que você gosta todos os dias, e tem um podcast que eu ouço que na verdade é um programa de rádio lá de trás, extinta Rádio Fluminense FM, e depois foi para Cidade, Oi FM, tudo isso, e hoje em dia nas plataformas aí de streaming tem, que é o Ronca Ronca. Não sei se você já ouviu, Marcelo, esse programa, que tem mais de 40 anos, se eu não me engano, tem mais de 40 anos, década de 80, isso que estamos falando, do Maurício Valadares, que é um fotógrafo, grande DJ, é um cara que, trabalhou com vários nomes da música brasileira, e que eu se divirto ouvindo eles toda semana, ele e o Nandão, são muito bons, e é aquilo, os caras fazem o que eles gostam, não sei se todos os dias, mas toda semana tem um programa. Quinta-feira, o dia que estamos gravando hoje, eles gravam, tem a live e tem o programa gravado que você pode escutar depois. Em breve faremos também nossas lives. Sim, sim. E muito bom também. Quem não ouve, para você ouvir. Onde as pessoas conseguem ouvir? Onde as pessoas acham? Spotify, eles têm um site também com um blog lá. Tem uma festa que eles têm, Ronca Ronca. A gente está cometendo uma falha aqui de não colocar na nossa descrição aqui esses links, né? Vamos começar a fazer isso. Vai colocar o link ali do Ronca Ronca na descrição do nosso episódio. Isso, vamos referenciar todo mundo para eles, quem sabe, né? Uma migalhinha ali de volta. Os caras gostam da gente, legal, vou dar uma moral aqui do Maralbar, vamos ver. Aí. Mas é importante isso. Boa. Vamos falar pro Jay-Z ou eu mesmo vou botar? Não sei.
E aí vamos agora para a penúltima parte, a última é a despedida, já estamos já encaminhando já para o fim, que é a nossa, que eu chamo aqui na nossa pauta, é pauta dos putos. Talvez o YouTube vá ser só, então pauta dos putos, que é alguns recados da galera que entra, comenta, que a gente destaca. Eu destaquei aqui do Sérgio, que deu muitas contribuições no nosso último vídeo, comentou lá dobrado várias vezes, respondemos ele por lá, e eu destaco um aqui que tem a ver com o nosso episódio aqui, que ele citou um personagem do nosso episódio, e ele falou assim, eu vou ler aqui que a nossa pauta está aqui embaixo. Gabigol usa o modelo Neymar, um modelo fracassado. Com 30 anos, o menino Ney virou o velho Ney. Gabigol quis ser o Neymar que joga no Brasil. Não funcionou. Ele fez várias frases lapidares nesse comentário. Sérgio é nosso companheiro aí de Mundial do Marrocos, conhecemos ele lá, ele é pai de um amigo do Vitor, que é meu sobrinho, e amigo do meu irmão também, ele, e figuraça, que pô, sabe tudo de Flamengo, um Flamengo de uma geração anterior à nossa, e é um cara super bem-humorado também, sabe muito desse mundo empresarial também. Sim. Trabalhou muito tempo, BNDES, conhece bandeira, enfim. Sim. Vamos lá. É isso, não, acho que eu vou ficar aqui com o teu comentário, e o Sérgio tem contribuído muito, né, para a gente pensar, e é isso, acho que dentro desse comentário que ele fez tem muitas frases e muitos pensamentos, né? E a gente está comentando lá, discordando e concordando com algumas coisas que vocês colocam para a gente. Então comentem mais para a gente poder trazer aqui e virar pauta, né? Só lembrei aqui comentário do meu amigo Baianinho, que mora em Portugal, mora em Porto. Qualquer dia vocês vão se encontrar aí. Mora no Porto. No Porto, isso. No Porto. Que falou pra gente falar menos de Flamengo, falou pra gente falar menos cara, que a gente tá muito carioca, e já sabe que a gente é carioca, então pra gente se controlar. Valeu, Bauer. Obrigado pela dica, mas não sei se eu vou seguir todas as suas dicas não também, tá? Eu vi as dicas. Cara, pô, eu sou meio carioca. Sou candão. Vida inteira quase no Rio de Janeiro, mas o jeito de falar não é difícil. Isso aí. É difícil. E nós vamos agora para as nossas despedidas. E, Marcelo, lembra aí das nossas redes. Lembrando, tudo do Mar ao Bar, né? Então, nosso YouTube do Mar ao Bar, vai lá, tá sensacional. Gente, eu tô me surpreendendo, tá? Que a gente está sendo muito disciplinado. Tem os episódios, tem short, tem vídeo, tá maravilhoso. Por favor, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Olha, eu tô muito youtuber, hein? Ativa o sininho, comenta, compartilha com a galera aí para nos ajudar. Também os episódios que estão no YouTube estão no Spotify também. Para você ouvir lá no Spotify também, você acha do Mar ao Bar. Coloca nos seus preferidos lá do Spotify, que é muito legal, isso nos ajuda. E no Instagram e no TikTok do Mar ao Bar Oficial. Estamos lá no Instagram e no TikTok, sempre colocando também os cortes para vocês poderem ter uma pitada do que a gente está falando no episódio, completo. Então vai lá. E também tem as nossas redes sociais particulares, né? Eu sou Marcelo Lemos, _ ML por causa dos nomes, e do Barbalho. Do Barbalho. Também temos os nossos lá que a gente usa. Eu tenho Conecta Lemos e o Felipe tem o... Como é que é o da capoeira? Eu tenho o da capoeira, Candango Capoeira, mas aí ainda não, aí é outra. Não é profissional. Outros projetos. Não, é isso. Segue. Mas acho que o mais importante agora é dar essa moral pra gente aí no do Mar ao Bar, pra gente poder fazer mais coisas e atrair a atenção aí da galera, para poder manter essa disciplina aqui de um episódio por semana e quem sabe lançar uma live, enfim, ajuda a gente. Isso aí, você falou do TikTok, a gente na semana passada prometeu fazer umas dancinhas ou umas gracinhas, eu fiz aquela tentativa de basquete,
Eu vou fazer esse corte, eu vou botar no TikTok hoje. E vamos ver o que mais vai ter de surpresa aí também, que a gente, no sábado passado, quando o episódio foi ao ar, fizemos aí um vídeo promocional, eu num lugar, você em outro. Vamos tentar também sair um pouco do estúdio, estúdio que estamos aqui, o estúdio, e também fazer coisas diferentes. Boa. Isso aí, galera. Valeu por ouvir. Marcelo, quer deixar uma mensagem final? Valeu, galera. Assista o episódio. Obrigado. Um abraço. Isso aí, gente. Até de repente.